Olá, doutores, eu sou o professor Herbert Takano e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para você se preparar para o exame de ordem. É um tema que deixa os alunos confusos desde o início do exame de ordem. No momento da inscrição, o aluno já começa a confusão. Por quê, professor? Porque no momento da inscrição, o aluno já tem que escolher a segunda fase do exame de ordem. Olha aí. Ele vai se inscrever para a primeira fase e já tem que escolher a segunda fase do exame de ordem. Professor, quais são as segundas fases que o aluno pode escolher no exame de ordem? Vamos ficar aqui rapidinho, vamos aqui para a tela. Olha só, as segundas fases que o aluno pode escolher no exame de ordem são essas aqui, ó. Ele vai se inscrever na primeira fase, todo mundo tem que fazer a primeira fase, mas a primeira fase são 80 questões, 17 matérias, daquele mesmo estilo até agora não teve nenhuma modificação. Mas ele tem que escolher a segunda fase que ele vai prestar, em direito administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, trabalho ou tributário. Professor, como é que funciona essa segunda fase? Essa segunda fase, ela constitui uma peça prática profissional, que você não sabe qual é, só vai saber na hora da prova, que vale 5 pontos. Olha a importância de você desenvolver peças no trabalho da segunda fase do exame de ordem. O que mais, professor? Mais 4 questões. 4 questões. Aqui. 4 questões. Professor, e essas questões também são subjetivas? Também são ali de escrever, professor? Exatamente. 4 questões, sendo cada questão com a pontuação máxima de 1,25. 1,25 cada questão. Isso também dá 5 pontos. Então, a média máxima que um aluno pode tirar aí na segunda fase do exame de ordem é 10 pontos. E para passar, professor? Para passar, passei, né? Ou então, como colocam aí nas redes sociais, é uma sacanagem, não é erro das pessoas, tá? Eles colocam assim, passei, né? É uma brincadeira, gente. Se você vê um aluno de OAB botando assim, passei, com C cedilha, é só uma sacanagem, uma brincadeira, sem mimimi, né? Ai, como é que pode, né? Tem gente que não entende a brincadeira. Professor, para passar, eu preciso ficar com quantos pontos, né? Eu estou com uma voz aqui estilo, né, Zé Colmeia, né? Mas você consegue ouvir de forma tranquila. Olha lá. Para passar, o aluno precisa tirar a nota mínima de 6 pontos, tá bom? Mínimo de 6 pontos para passar na segunda fase do exame de ordem. Beleza, professor? O que pode ser cobrado dentro dessas peças, dessas questões? Tudo em relação à matéria. Tudo. Toda lei em relação à matéria pode ser cobrada, desde que se limite a data do edital. O edital da OAB 28, por exemplo, saiu no dia 20, o edital, né, foi lançado no dia 24 de fevereiro, 24 de janeiro. 24 de janeiro foi lançado o edital da OAB 28. Então, toda lei até dia 24 de janeiro é uma lei que pode ser cobrada no exame de ordem, tanto em primeira quanto em segunda fase. Então, toda lei, né? Toda lei até o lançamento do edital. Professor, agora vem para mim aqui. Vamos lá. Professor, por que o senhor colocou isso daí para a gente? Isso tudo é para botar medo no nosso coração? Não, meus amigos, nós viemos aqui para tirar todas as suas dúvidas em relação a qual segunda fase escolher no exame de ordem, tá bom? Vem para mim aqui, vamos ficar só comigo aqui na tela, vamos lá. Professor,
Eu estou vendo aí diversos cursos, né? Falando assim, ai, faz a minha segunda fase. Implorando, né? Ai, faz a minha. Não, 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 faz a minha. Meus amigos, vamos lá. Preciso te atentar a uma situação muito importante. Qual é, professor? Não caia nessa ladainha, não caia. A escolha do exame de ordem é uma escolha sua, não é escolha de curso tal, de professor tal, a escolha é sua. E professor, mas se a escolha é minha, eu não sei como escolher, eu estou perdido, né? Não é essa sensação que dá? Quando as decisões da sua vida dependem de você, você fala com Deus, Deus me ajuda, qual é a segunda fase que eu vou fazer? Aí Deus fica em silêncio, porque essa decisão, guerreiro, é sua. Professor, como é que eu vou decidir então qual é a segunda fase? Calma, primeiramente não vamos ver o como. Você tem que entender que a segunda fase você vai ficar de 40 a 50 dias casado com essa matéria, tendo a mesma matéria todos os dias, vivendo, respirando, tomando café, almoçando, merendando e jantando a mesma matéria. Já estou te atentando isso daí. Por que isso, professor? Por que o senhor está falando isso para a gente? Para você não escolher de forma leviana. Não são fatores externos que vão fazer você escolher a sua segunda fase. São fatores internos que vão fazer você escolher a segunda fase. Então, se desliga do mundo. Te fecha no teu quarto, é que nem a oração, né? Se fecha no teu quarto e você vai seguir determinados passos que vão te ajudar a escolher a sua segunda fase no exame de ordem, tá bom? Vamos lá agora, colocar aqui na tela. Vou colocar 3 passos para você escolher a matéria na segunda fase do exame de ordem. Meus amigos, esses 3 passos serão passos de análise interna, não externa, tá bom? Por que isso, professor? Não adianta você olhar as estatísticas da OAB. Não entendi, professor. Tem matéria que aprova mais, tem matéria que aprova menos. Aí você vai olhar as estatísticas e escolhe uma matéria que você não tem afinidade, que você nunca trabalhou, que você não gosta, só porque aprova. Sabe o que vai acontecer? Existe a grande possibilidade de você entrar na estatística dos reprovados, porque você analisou fatores externos, não analisou fatores internos. Professor, o professor tal disse que aprova. Gente, todo mundo aprova, todo mundo reprova. Coloca isso na tua cabeça. Fatores externos estão aí para te atrapalhar. Utilize fatores internos para a escolha. Bora para a tela, vamos lá. Professor, que fatores são esses? O primeiro fator que você tem que analisar para escolher a matéria da segunda fase no exame de ordem é a afinidade. Professor, o que é afinidade? Eu nem sei o que é afinidade, né? Afinidade, meus amigos, no sentido que eu estou querendo falar com vocês, é a familiaridade com a matéria. Familiaridade com a matéria. Familiaridade com a matéria. Professor, eu gosto dessa matéria. Já é um bom começo para você. Gostar da matéria, né? Gostar da matéria. Lembra das matérias que eu coloquei? Quais são as matérias que eu posso escolher? Administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, trabalho ou tributário. Escolha a matéria que você gosta. Professor, mas eu não gosto de nenhuma. Calma, que tem outros fatores que a gente vai analisar. Mas um dos fatores que você vai analisar é a familiaridade com a matéria. Você tem que gostar da matéria porque é casamento. Durante 50 dias você vai ficar, entre 40 e 50 dias, você estará casado com a matéria. Vai ser de manhã, de tarde e de noite. Todo dia com a mesma matéria. Imagina só, você fazer isso com uma matéria que você não gosta. Professor, eu não gosto da matéria, mas eu escolhi porque tem gente que é aprovado nela. Imagina só, tu vai passar 40 dias
com algo que você não gosta, existe duas possibilidades, a de você não passar e a de você gostar menos ainda da matéria. Olha aí. Verifique uma matéria que você gosta, matéria que você tem familiaridade, matéria que você consegue desenvolver, consegue entender de forma tranquila, porque a segunda fase é uma preparação intensa. Eu mostrei para você o problema, falei para você que pode ser cobrado tudo, todas as leis, qualquer peça, é uma preparação intensa, tá bom, meus amigos? Então você tem que gostar da matéria. Professor, isso, eu gosto de 3. E agora? Isso não me ajudou a escolher. Perfeito, meus amigos. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é a aptidão. Professor, o que é aptidão, aquilo que o senhor está falando, né? Na aptidão, você vai avaliar algumas situações, né? Algumas situações. Na aptidão, você verifica a área que você quer atuar. Não é uma regra que a sua segunda fase vai ser a área que você vai atuar no direito quando você estiver com a sua carteirinha, quando você estiver com a sua carteira da OAB. Professor, como assim? Quando você pega a carteira da OAB, você pode atuar em todas as áreas. Não é uma regra, mas a segunda fase, ela te auxilia a iniciar naquela área. Ela te auxilia a iniciar naquela área. Ah, professor, eu vou escolher aí direito do trabalho, porque eu quero ser um advogado da justiça trabalhista, lá, eu quero ser um advogado trabalhista. Olha aí, ó, você já está vislumbrando a área que você quer atuar. Ah, professor, eu vou escolher direito penal, porque eu quero ser um advogado criminalista. Você já está vislumbrando a área que você quer atuar. Mas quando você está com a sua carteira, você pode atuar em qualquer área? Sim. Então vamos lá colocar outras circunstâncias para verificar a aptidão. Meus amigos, na aptidão, verifique a sua facilidade. Vamos ver se você é apto para desenvolver aquela matéria. Facilidade para aprofundar a matéria. De forma superficial, vamos avaliar assim. De forma superficial, você pode entender tudo. De forma superficial, um biólogo vai me explicar sobre a vida, sobre a teoria da vida, e eu entendo de forma tranquila. Mas quando ele vai aprofundar, qual é o tema que eu tenho mais facilidade para aprofundar? Ah, não entendi, professor. Vamos lá, você está na sua faculdade de Direito. Vários professores passaram na sua vida. Ah, professor, mas eu não gostava daquele professor, não gostava daquele. Gente, eu estou falando da matéria. Várias matérias foram apresentadas no transcurso da tua faculdade. Qual delas você tinha facilidade, não é para aprender, é para aprofundar? Ah, professor, eu aprofundava, eu tenho até um livro em casa, de direito constitucional, eu consegui aprofundar direito constitucional. Então está aí a tua aptidão. Olha só, a matéria que você tem facilidade para aprofundar é uma indicação da tua aptidão. Ah, professor, que legal, né? Vamos lá. Professor, eu ainda estou em dúvida ainda, eu não consegui tirar minhas dúvidas. Eu tenho aptidão para 2, 3 matérias, eu tenho afinidade com 2, 3 matérias, ou não tenho aptidão nenhuma e afinidade nenhuma. E agora, professor, como eu vou decidir? Temos também o terceiro passo para você decidir a segunda fase no exame de ordem, a sua experiência. Professor, como assim experiência? Eu sou estudante, eu não tenho experiência nenhuma. Gente, em algum momento você estagiou em algum local. Em algum momento você estagiou numa delegacia, estagiou num fórum, teve contato com alguma matéria, estagiou em um escritório jurídico que trabalhava com determinada matéria, e aquilo dali acabou, você acabou tendo prática naquela matéria. Olha só, a segunda fase é a fase prática profissional. Então, se você já tiver um contato prático com a matéria, isso te auxilia muito na escolha da segunda fase do exame de ordem. Experiência é a vivência na disciplina.
Ah, professor, eu tive vivência, eu estagiei num fórum, estagiei numa vara cível, eu entendo tudo de processo civil e de direito civil. Não tenha medo de escolher a segunda fase em direito civil. Ah, algumas pessoas falam assim, cara, o cara que escolheu a segunda fase em direito civil, ele está doido. Porque é um universo direito civil, é um universo processo civil, o cara está maluco. Gente, vão dizer que você está louco até verem o seu sucesso. É sempre assim, essa é a regra de vencer. Né? Fiquei até arrepiado agora falando isso para você. A regra de vencer é você fazer conforme a sua convicção. Você vai conforme a sua convicção, a sua experiência, a sua aptidão, a sua afinidade, não importando com fatores externos. Vão te chamar de doido porque tu escolheu civil. Vão te chamar de doido porque tu escolheu tributário, penal, trabalho, seja qual for a matéria que você escolher. Mas você escolheu baseado na sua afinidade, aptidão, experiência. E é assim que funciona. Vão te chamar de doido até verem o teu sucesso. Se acostuma que os homens de sucesso, os homens e as mulheres de sucesso, são chamados de louco, um pouquinho antes de vencerem, tá bom? Ah, professor, e se eu tenho afinidade, aptidão e experiência, mas eu quero experimentar uma nova área? E se? É lógico, né? Se estamos falando de direito, tudo depende, né? É uma coisa que você aprendeu na faculdade, é que você estudou 5 anos para responder a maioria das perguntas assim, depende, né? Até hoje, em estudo para concurso público, eu sou advogado criminalista, mas em estudo para concurso público, eu entendo que algumas decisões dependem. Depende do tribunal, depende da doutrina, depende da interpretação do próprio aluno da lei. Ah, professor, então esse e se é o nosso depende aqui? Sim. E se eu quiser experimentar uma nova área? Experimentar nova área. Professor, como assim experimentar uma nova área? Pronto, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem afinidade com o constitucional, aptidão em direito penal, experiência em direito civil, mas ela quer fazer direito do trabalho porque ela quer experimentar a área do direito do trabalho. Meu amigo, se você quer experimentar essa nova área, você pode. Fatores externos não podem te deixar confuso quanto à sua escolha. Você pode experimentar uma nova área. E se, professor, eu quero escolher minha segunda fase porque eu gostei da didática de determinado professor. E se eu gostei da didática de determinado professor e percebi que a faculdade eu não gostava daquela matéria, mas na minha preparação, na primeira fase do exame de ordem, eu gostei muito da didática daquele professor e quero experimentar essa área. Também tem esse e se. E se, professor, eu quero me basear no índice de aprovação? Tem uma tabela do índice de aprovação. A matéria que mais aprova está lá em cima, direito constitucional. Ah, professor, é sério isso? Eu vou escolher constitucional. Eu já disse que isso é perigoso, mas existe o IC, sim. A pessoa que se baseia em estatística. Só que eu peço que você analise a estatística de forma correta. Você tem que analisar a estatística e verificar o percentual de inscritos naquela matéria. Ó, direito constitucional está lá em cima. Direito do trabalho é o último lugar das porcentagens ali. Ai, professor, então não vou escolher trabalho, vou escolher constitucional. Meus amigos, a estatística pouco diz. Porque direito do trabalho está aqui embaixo, em termos de estatística de aprovação, porque muita gente se inscreve para direito do trabalho. Olha aí,
muitas pessoas se inscrevem para direito do trabalho. Se muita gente se inscreve para direito do trabalho, mesmo que tenha uma aprovação significativa, se tiver uma reprovação significativa, o índice diminui muito. Então, analisar o índice de aprovação é algo perigoso, mas é algo que determinados alunos fazem. Ah, professor, eu não quero o índice de aprovação, eu vou olhar o número de peças. Já que a peça vale 5 pontos, eu vou olhar assuntos que tem matérias que tenham poucas peças e eu vou fazer essa matéria. Perfeito, meus amigos. Mas se você não tem uma análise completa da parte material, de entender esse assunto, olha aí, é complicado escolher mas tem alunos que escolhem? Sim. Professor, e se eu quiser escolher pelo professor que mais aprova? Vou tirar esse mais daqui, né? Eu quero escolher pelo professor que mais aprova. Tem gente que escolhe isso. Ah, aquele professor ele tem um percentual de aprovação muito alto. Eu vou escolher aquele professor. Meus amigos, para todas essas situações do IC, eu só falo uma coisa para você. Se você escolheu baseado no IC, e se eu quero experimentar nova área, e se eu gostei da didática de determinado professor, e se eu avaliei o índice de aprovação, e se eu avaliei o número de peças, e se eu avaliei o professor que mais aprova, eu só te digo uma coisa. Se você escolheu baseado nisso, vai. Pode ir. Pode dar certo. Mas você tem que ir. Mas ir com tudo, né? E esquece todas as suas matérias que você gosta, a matéria que você tem afinidade, a matéria que você tem aptidão. Vai, meu amigo, mas vai com a força total, porque só uma pessoa pode te tirar a aprovação, e é você mesmo. Vamos lá, fazer uma repaginada. Repaginada não, vamos lembrar aqui. Afinidade, você vai verificar a sua afinidade, sua aptidão, sua experiência, e se você quiser experimentar algo novo, ou analisar estatística, didática, número de peças, professor que mais aprova, só vai. Mas vai sem pensar na tua afinidade, porque tem aluno que ele escolhe assim, vou escolher essa aqui porque tem o maior índice de aprovação, vou escolher constitucional. Aí o aluno fica, mas eu gosto de penal, professor, eu queria fazer penal, e o cara está fazendo constitucional. Não há nada pior para barrar a sua evolução do que o desespero pensando em coisas, em situações passadas que você poderia tomar uma decisão ou outra. Coloca uma coisa na tua cabeça. Você já decidiu? Professor, eu já tinha decidido antes desse vídeo. Então eu espero que esse vídeo tenha te tranquilizado o coração. Você está no caminho certo. Se você fez uma escolha consciente, você está no caminho certo. Se você fez uma escolha baseada no e se for com tudo, mas é com tudo separado. Se você for com tudo junto, vai ficar sempre aquela, vou com tudo, meu Deus, será que um dia... Vai com tudo, meu amigo. Eu espero ter te ajudado para você escolher a segunda fase no exame de ordem, de forma tranquila, racional, sem pressões externas, porque você vai ver. Eu vou logo falar para você. Todo curso quer encher uma segunda fase de alunos. Todo professor quer ministrar uma segunda fase para 100, 200, 300 alunos. O professor ele quer trabalhar com os alunos porque o professor é dependente da presença de vocês. Todo professor ama os seus alunos, mas eu peço que você escolha de forma consciente e interna, não de forma externa. Tome a decisão. Não deixe que as pessoas tomem a decisão da vida de vocês por vocês. Não tem aquela máxima, meu corpo, minhas regras? Agora olha assim para a OAB. Minha OAB, minhas regras. Tá bom, meus amigos? Valeu aí, grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!